né? Assim, então, eu fiquei muito feliz de, mesmo sendo assim, em cima da hora, né, você ter aceito, porque nós estávamos com uma programação, quando você falou, agora eu posso, eu coloquei na agenda, mas aí era a saída para início de maio, mas foi muito feliz, ficou muito feliz, porque o que você já é uma expert, já vi aí algumas reuniões, algumas lives tuas, o que você traz para nós realmente agrega muito valor à nossa saúde. Eu tenho falado disso com alguma constância, mas ainda não tenho a sua expertise. Então, eu acho que estou em aprendizado, mas quero muito que você fale. Então, qual é o nosso propósito? É você contar um pouco a sua trajetória de vida, né? E como é que você chegou, aonde você chegou, né? O que que você faz, o que você acredita, né, em relação a isso, essas coisas. Os desafios que tem por trás, né, as alegrias também, e, lógico, as lições aprendidas. Eu vou passar a palavra para você, porque esse é o propósito, né, gente? Essa live ela é exclusivamente para isso, para trazer vivências das mais diferentes áreas de vida, né, e pessoas diferentes também, porque é com elas que a gente aprende, sempre um pouquinho mais. E muito obrigada, viu? Eu que A palavra é agradeço, tua, Pedrinha, Kelly. pelo convite, pela confiança, pelo privilégio de fazer parte, né, aí da sua semanal live com pessoas que realmente têm sempre a acrescentar. Eu venho assistindo algumas e realmente você traz convidados que acrescentam, né? E estar entre esses convidados, com certeza, é um privilégio e uma honra. Muito obrigada por se lembrar de mim e estar aqui é muito legal. Realmente é como todos os brasileiros, né, Pedrinha? Todos nós temos uma história para contar, né? Muitas pessoas, elas vêm de cidades, né, de interiores para as capitais, tentando realmente fazer uma história. E comigo não foi diferente, né? Eu morava, sou mineira, aliás, eu sou goiana, mas aos 6 anos fui para Minas e aos 15 anos eu vim para Brasília, né? Como uma criança sonhadora, com um mundo diferente, né? Com um propósito e com uma mala cheia de sonhos ali, né? Então, aqui em Brasília foi realmente desbravador para mim. Comecei a trabalhar numa autorizada Calói, né, aos 15 anos, com vendas. Realmente eu sempre gostei da área de vendas, né? Aliás, o meu pai é um catireiro, né, como se dizia antigamente. E vender é realmente, para mim, é como uma arte, né? É muito bom levar coisas boas para as pessoas. Então, eu trabalhei nessa autorizada Calói por alguns anos. E aos 23 anos, mais ou menos, eu trabalhava numa atacadista, onde eu era gerente dessa atacadista, e eu comecei a vender roupa, apresentada pela minha amiga Rosângela, que também vendia roupa, né? Nós nos conhecemos há uns 27 anos, mais ou menos. Você deve conhecer a Rosângela Alves, né? Que também me apresentou para o projeto atual. Sim. Então, Que realmente, legal. até hoje nós passamos um tempo à tarde. Então, realmente uma trajetória bem longa, né? Quem mora aqui em Brasília conhece aqui Goiânia, bem pertinho, foi onde eu comecei a vender roupa. Mas há mais ou menos 1 ano e meio atrás, tudo mudou na minha vida, né? Costumo até dizer que existe uma Kelly antes e uma Kelly depois, né? Desse projeto de saúde. Porque foi onde eu realmente comecei a mexer não só com a estética das pessoas, né? Que vender roupa é realmente algo que faz também parte da vaidade das pessoas, mas também que representa momentos, né? Felizes, fotos e assim por diante. E eu sempre gostei muito de vender roupa. Aliás, eu achava que era o que eu ia fazer o resto da minha vida. E foi quando, na pandemia, né, no Uhum. final de 2021, eu conheci o projeto atual, né, também através dessa minha amiga. E hoje, realmente, ali na apresentação, eu já me apaixonei por aquele projeto. E como alguém que gostava sempre de dar dicas de saúde para as pessoas, né, mesmo não sendo da área da saúde, eu gostava muito de dar dicas, eu estava sempre com uma garrafinha de água na mão, eu via a importância mesmo de se beber água, né? E aí, quando eu conheci esse projeto, foi como se eu descobrisse um mundo onde eu já sabia dele, mas não entendia dele. E aí
E na plena Hum. pandemia, então, quando as pessoas elas estavam muito doentes, né? Vendo a necessidade de cuidarem da saúde, não da doença, né? Onde até ali eu via as pessoas cuidando só da doença, né? Não da saúde. Então, eu conheci esse projeto, né? Que é um projeto de saúde, que nós chamamos, porque trata realmente de dentro para fora. E conhecendo esse projeto, eu também te conheci num curso, né? Te apresentei esse projeto, um projeto realmente incrível, que se chama Timol, né? Uma empresa que está há 19 anos no mercado, que está em expansão pelo mundo, né? E muitas pessoas pelo mundo podem agora também ter acesso a esse projeto de saúde e que, além de ajudar as pessoas a cuidarem da saúde dentro para fora, elas também têm uma possibilidade de realizar sonhos, né? Como está acontecendo comigo. Uhum. Mas assim, aí você parou de vez com a água não, com a roupa. Você está morando em Brasília bem recentemente, né? Eu acho que você está retornando para Isso Brasília, você ficou um mesmo. tempo fora, não é isso? E você se casou lá fora ou se casou Ah, em Brasília antes então, de eu me casei aqui em Brasília, estar? cerca de 14 anos atrás, vai fazer em maio, né? E há 10 anos atrás, nós fomos morar em Natal, no Rio Grande do Norte. Fomos lá para poder fazer um trabalho também de turismo, né? Chegou lá, tudo mudou, acabou que o meu marido estudou, passou no concurso público, né? E ali nós ficamos por 10 anos. Quando nós conhecemos a Timol e vimos a necessidade, né, de cuidar dos nossos pais, que estavam com uma certa idade, nós decidimos, então, retornar a Brasília. Eu estou aqui há cerca de 4 meses, né, de volta. Sempre gostei muito de Brasília, mas com certeza agora, Natal, Rio Grande do Norte, tem um grande pedaço do meu coração. Com esse trabalho Uhum. também aqui em Timol, né, aqui em Brasília, com a Timol, nós temos aí a possibilidade de ajudar muito mais pessoas por se tratar de uma cidade com uma população bem maior. E sim, Pedrinha, respondendo a sua Uhum. pergunta, eu não vendo mais roupas. Eu só compro agora. Que bom, né? Então, aí fala um pouquinho, por que que você se encantou Então, de tanto pelo uma projeto? primeira mão, quando eu vi aquele projeto mostrando, né, a possibilidade das pessoas não saírem da rotina, das pessoas apenas bebendo água, mas que não era qualquer água, né, que era realmente uma água de qualidade, eu imaginei, se a gente fica tão à procura, né, Pedrinha, de qualidade de vida, mas a gente imagina, eu tenho que ter tempo para fazer exercício físico, eu tenho que meditar, eu tenho que ler, eu tenho que respirar direito, eu tenho que ter uma boa alimentação. E quando a gente fala, não, mais uma coisa, a pessoa, eu não tenho mais tempo para tanta coisa. Mas água, né? Todo mundo que respira, seja planta, seja animal, seja nós seres humanos, nós necessitamos da água para viver, né? E aí foi quando eu conheci esse projeto de saúde, onde foi ter os benefícios da água, né? Mostrou então que a nossa água ela fica parada nos nossos canos, né? E além de dela ficar parado, muitas vezes elas ficam, são tratadas, né, por reagentes químicos, né? Exceto aquelas de poço aí artesiano, né, que existem em várias cidades. E também por a água ela precisar, né, de ter ali um tratamento, além do filtro, ela perde ali as suas propriedades, né, e também que cria clusters, né, que são cachos de macromoléculas. Quando eu vi a diferença da água que nós ingerimos e de uma boa água, eu realmente me apaixonei pelo projeto, vendo que a ele limpando, né, deixando o sangue alcalino, as doenças elas perdem a força. Como o Dr. Otto von Burg, lá em 1931, ele provou, né, que um sangue limpo, ele realmente perde ali é uma proteção contra as doenças, ou seja, um sangue alcalino, as doenças como tumores, gripes, bactérias, né, elas não conseguem proliferar. Tanto isso é verdade que basta a gente ver nas águas dos rios que nenhum mosquito da dengue para lá para botar um ovinho, né? Mas já na água parada, né, se prolifera bactérias e até mesmo o mosquito da dengue vai lá e prolifera vários bichinhos.
Quando eu entendi que a água era tão importante, fazia parte de 70% do nosso organismo, eu realmente pensei comigo, não, muitas pessoas também precisam conhecer. E é isso que eu faço hoje, né? Todo dia. Ajudo pessoas a realmente ter saúde e qualidade de vida através de uma água tratada e adequada. Tá. Agora, assim, só porque nós estamos falando assim de um modo geral, né, indo direto no tema, mas algumas pessoas, a primeira dúvida, você sabe que foi, eu tive, você falou comigo uns 2 meses antes de eu tomar a decisão, talvez até um pouco mais, e assim, da mesma forma, eu vejo que as pessoas têm. E as pessoas logo dizem, mas a água que eu recebo na minha casa é uma água tratada, né? Eu já ouvi muitas vezes essa explicação de que ela é tratada, ela, considerando um tempo atrás, pode-se dizer que foi um grande avanço, né? A água que é drenada dos rios, dos mananciais, que é levada para uma grande caixa d'água, ela vem com todos os detritos possíveis. É lógico que os detritos grandes vão sendo filtrados antes de chegar nessa caixa, que são os animais, os galhos, enfim, animais mortos, né? E, enfim, uma série de vão sendo drenados, mas a água que passa ainda passou por aquele todo, né? Então, ela vai passando por N filtros até chegar nessa grande caixa d'água, né? Nessa grande caixa d'água, e aí eu fui estudar essas coisas por fora, porque eu ouvi, eu sou muito assim, eu ouço um lado, quero ver que, do outro lado. Eu tenho uma veiazinha Excelente. de pesquisadora em mim, né? Aí eu fui estudar como é que tudo isso acontece, e eu tenho um amigo que, aqui do Rio de Janeiro, que é da Caixa d'Água não, que é da Companhia de Águas aqui, e que por acaso está comigo era um companheiro de Lions, né? De Lions Club. E aí eu resolvi querer conhecer, né? Querer ir e tal. Engraçado, eu não sei por que até hoje eu não tinha conhecido. Eu tinha visto muitas vezes, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu fui morar em Brasília, né? Em 1960, não tinha água encanada na cidade onde eu fui morar, que era Sobradinho. Nós tínhamos, a água era buscada no córrego, e depois meu pai fez cisterna, né? Depois, mas não demorou muito. Depois, logo fizeram encanamento e tinha aquela uma caixa d'água que ficaram construindo aqui por muito tempo e tal. E a gente tinha uma curiosidade. Não raro a gente ia olhar lá, tinha rato morto dentro daquela caixa d'água enorme. Eu tinha um nojo de beber água, entendeu? Eu era criança. Mas eu não sei por que cargas d'água. Eu cresci e não me incomodei mais, não pensei mais naquilo. Talvez às vezes a gente pense, se ficar pensando muito, a gente não bebe água, então beber água e tal. E aí, assim, sempre tive a preocupação de ter um bom filtro em casa, para exatamente ajudar. Quando eu fui morar, quando eu construí casa em Brasília, no Lago Norte e tal, eu tive essa preocupação de colocar um filtro central já na entrada da água na minha casa, nas minhas caixas d'água. Então já tinha um filtro pré e tinha o filtro pós, que era o filtro antes da água que eu ia beber. Então aquela água que todo mundo tomava banho já tinha um filtro. Por quê? Eu entendi, a água, ela sai daquela caixa d'água lá, vai passando por canos e canos e canos, né? Até chegar na minha casa. E chegar na minha casa, ela vai para uma caixa d'água, e eu tinha um caseiro que limpava as caixas d'água. E não raro ele encontrava, como tinha tampas, não raro ele encontrava animais mortos, pequenos animais mortos. Então, a gente pensa que bebe uma água limpa e às vezes não é. E os nossos filtros eles não dão conta de segurar todas as impurezas. Por isso a gente bebe mesmo muita toxina, sabe? E a gente não se dá conta e nem valoriza isso. E eu só passei a valorizar, sério mesmo, depois da aula do Carlos, né? Carlos é um ortomolecular, que foi nosso professor, e aí ensinou como alcalinizar a água, melhorar o pH, falou da, dos problemas, né, que traziam para a nossa vida, para a nossa saúde e tal, e eu fiquei impactada e tal. E depois que eu comecei
a tomar água da Timol, eu vi a diferença. Hum. Como a água é mais leve. Eu não consigo mais. Eu não consigo. Eu consigo. Se eu não tiver em alguma situação que eu não esteja com a minha garrafa de água, eu só consigo beber água com gás. Não porque... É porque ela já vem com outro sabor mesmo, esse eu não tenho que ficar me preocupando. Mas acontece, você está numa festa e de repente deu uma sede. Pô, tem água com gás? Tem, eu bebo. Se não tiver, eu não consigo. Eu Aham. não bebo refrigerante, então... Enfim, aí é como se dá essa diferença da água, né? Que eu gostaria para não. É claro que é você que é entrevistado, eu estou entrando aqui e tal. Aí, se você explicar para o pessoal como é que se dá, por que essa diferença da água e o que ela ocasiona de fato no organismo. Porque eu, como testemunha, já digo, eu já não bebo mais meu remédio de pressão. Eu não quero passar isso, porque, lógico, que isso aí não é um cada médico vai decidir, cada médico vai avaliar a situação e tal, mas eu não Olha bebo só. porque a minha pressão se normalizou, entendeu? E o meu médico concordou depois de eu medir um mês certinho e aí ele concordou. Então, suspende, se voltar, tal. E outras coisas, né? A gente percebe, por exemplo, roncava de noite, não ronca mais, e na unha eu vivia mole, quebrada, não quebra mais, minha unha Que está até legal. grande, nunca acontecia isso, entendeu? Então, coisas assim que a gente vai percebendo e que É. merecem valor, né? E aí explica como é que isso se dá para nós aí, Interessante, por Pedrinha, favor. todo mundo realmente tem essa ideia, né? Ah, se eu tiver um filtro, a água realmente filtrada, tá bom. Porque eu também pensei assim, né? A vida toda. Inclusive, há uns 6 anos atrás, a minha sogra foi no médico, ortomolecular lá em Natal, e ela falou para ela da importância da água e pediu para que ela realmente procurasse uma água, né, alcalina e com minerais. E eu falei, que besteira! Ah, esses médicos querem inventarem tudo, querem trocar tudo. Porque na minha cabeça, se filtrou a água, ok, né? Mas vamos lá. Você falou de algo bem interessante, né? Nós temos que pensar não no que acontece, que está dentro da nossa casa. Mas essas águas, aqui em Brasília, vamos falar aqui de Brasília, né? E provavelmente da maioria do Brasil aí. Essa água, ela é passada antes de chegar na nossa torneira pelo tratamento. E quando ela se passa por esse tratamento, ela vai passar por vários tipos de reagentes químicos, né, para matar as bactérias que estão ali. Mas quando ela é passada por esse tratamento, ela também vai perder ali as propriedades, vai ficar igual um líquido. Um líquido sem nenhum tipo é, de condutividade, de minerais e assim por diante. É, Nenhum. não tem Eu minerais, até né? costumo falar com as pessoas que a água é igual a comida quando a gente coloca lá na geladeira por uma semana. Aquela comida, ela pode até não estar estragada, né? Mas você vai comer aquela comida, mas não vai te dar nutrientes que você precisa. Você vai comer, mas não vai te nutrir. Então, a água que nós tomamos, quando ela passa por reagentes químicos e que ela vai justamente, muitas vezes, para caixas d'água, que pega sol, né? E vamos dizer por canos. Dentro daqueles canos, Pedrinhas, vamos dizer que é de PVC, ele está mais ou menos de 70 graus. Você imagina uma água ali dentro, né, passando por um calor imenso, e aí pronto, aí que essa água ela fica sem nenhum tipo de propriedade. Quando chega nas nossas casas, por mais que essa água seja filtrada, ali na torneira vai chegar, igual você falou, passar por ratos dentro ali de canos, né? Que nem sempre é um cano que é fiscalizado. Quando era na época aí dos canos de ferro, né? Vinha ferrugem para a gente, metal pesado, né? Tanto é que quando nós usamos aí o silocimol dentro do nosso filtro, é muito assim fácil a gente pegar o silocimol e ele tá com ferrugem. Por quê? Porque ele vai atrair esses metais pesados que fica dentro da nossa água, né? E são muitos metais pesados, onde nós vamos ingerir aquela água e aqueles metais pesados vai nos causar doenças. Olha, por exemplo, você controlou a sua pressão alta, né? A minha mãe também, ela tem Chagas desde os 10 anos de idade e também o médico retirou o remédio dela porque controlou a pressão. Mas por que isso, né? 70% em média do nosso organismo é água. Quando nós ingerimos essa água cheia de metal pesado,
cheio de sujeira, né? De coliformes fecais. Por mais que o filtro ali, ele filtra, como você falou. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas usa a água da torneira para fazer café, para fazer comida, não sabendo que só pegar ali e ferver a água não vai matar esses coliformes fecais, essas bactérias, esses metais pesados que tem ali. Tanto é que hoje existe filtro para chuveiro. Por quê? Porque aquele cloro que está lá dentro daquele chuveiro, quando esquenta, ele pode causar câncer nas pessoas. Problema de tireoide. Como tem pessoas com problema de tireoide? E isso num banho. Agora você imagina ingerir uma água ali com temperatura alta, cheia de cloro vindo da torneira. E às vezes a pessoa até tem um filtro, né, Pedrinha? Mas nem troca. A vela fica 2 anos, 3 anos, né? Ainda Sem tem isso. trocar a vela. Mas vamos dizer que aqui o filtro da pessoa está ok, que ela troca ali o elemento filtrante dela de 6 em 6 meses. Só que essa água ela fica parada. Vamos comparar, Pedrinha, essa água com um aquário. Todos nós ou tivemos ou já vimos ali um aquário. Só que quando esse aquário, essa água né, que a gente vai, eu vou fazer um aquário grande. A primeira coisa que a gente compra depois do aquário é um aparelho de oxigênio. Por quê? Porque se a gente não colocar um aparelho de oxigênio, em pouco tempo os peixes todos ali vão morrer. Por quê? Porque essa água, quando ela fica parada por um determinado tempo, vamos dizer lá 3, 4 dias, ela naturalmente, uma molécula é atraída à outra. Quando essa molécula é atraída à outra, ela vai criando ali caixos ou clusters. Por causa disso, a oxigenação ali, o oxigênio, a vida da água acaba. E aí, o que que acontece? Muitas vezes a gente vê peixinho beta morrer, né? Quando você chega em casa, ela está lá em cima do aquário. Porque não tem oxigênio para ele poder respirar e sobreviver. Então, a nossa água é a mesma coisa, né? Então, esse projeto de saúde, né, que eu tenho aqui na minha garrafinha, igual você falou, a gente não tem coragem mais de beber de outra água. Uhum, Então, o silocimol, né, que é esse azulzinho verdade. aqui, através de um fluxo magnético, né, uma onda, né, que a gente mede por Gauss, assim como a eletricidade que a gente mede pelo watts, ele quebra as moléculas da água, né? Então, ele quebrando as moléculas da água, ele vai fazer com que essa água fique 6 vezes mais leve. Aí entra o top H+, né, que através de pedras dolomita, ele vai levar cálcio e magnésio para a água. Ou seja, agora a gente tem uma água viva, uma água que ela está dissociada, né? Ou seja, ela foi quebrada ali as moléculas de água e agora cheia de minerais. O que que isso faz no nosso organismo, né, Pedrinha? Ela vai limpar o nosso organismo, fazendo com que os radicais livres em excesso, né, eles sejam neutralizados. Quando neutraliza esses radicais livres, a gente simplesmente ou pelo suor, ou pelo xixi, a gente libera esse excesso. Por causa disso, a nossa membrana celular, ela deixa de ser atacada, né? E, ao contrário, a água, por ser leve, ela consegue limpar a sujeira de todas as nossas células, né? Inclusive as capilares, que é no caso aí dos ossos rins, que é mais de 100 mil quilômetros de vasos capilares, né? Que é do tamanhozinho da grossurinha do nosso cabelo. E essa água comum não consegue adentrar, então por isso não consegue limpar. Então aí não é muito normal, comum a gente ver pessoas como você falando que controlou a pressão, que a unha está dura, assim como a minha. Olha só que unha dura, a unha nem mexe. Por quê? Uhum, Porque o sangue, ele é que é responsável por levar os nutrientes e o oxigênio por todo o nosso corpo. Se o sangue está sujo, ele não tem oxigenação. Tanto é que a gente viu aí, né, na época da pandemia, acho que não pode falar doença aí, né, mas na época da pandemia a gente viu as pessoas com trombose. Por quê? Porque quando o sangue fica sujo, é a hipóxia, ou seja, baixa oxigenação sanguínea. Quando isso acontece, a sujeira fica parada ali no nosso organismo, né? Não é uma limpeza. Então, o que que esse projeto faz? Nós temos, inclusive, um estudo científico publicado na Unesp, onde ele diz que aumenta em 10% a oxigenação sanguínea. Isso é muita coisa, pode salvar uma vida,
né? Tanto é que na pandemia a gente via as pessoas com oxímetro, né? Para medir a oxigenação sanguínea. O que isso nos mostra? Que quando um corpo está sujo, a hipóxia, ou seja, a baixa oxigenação sanguínea. Quando um corpo está limpo, há uma alta de oxigenação, ou seja, é como você pegar uma água morta, né? Que ela está ali paradinha, né? Não tem nem aquelas bolinhas. Quando você vai ali no rio e vê a água em movimento, o que, que você vê? Várias bolinhas ali na água. O que, que é aquilo? Oxigênio. Então, esse oxigênio, quando nós ingerimos a água, ela vai fazer essa limpeza no nosso organismo. Por isso que a gente fala que as pessoas falam, o sangue está grosso, mas não é grosso, é sujo mesmo, né? Quando há essa limpeza, fica a fluidez exata, nem muito, nem grosso e nem fino, né? Porque os dois também dá problema, seja pressão alta, mas também pressão baixa. Então, quando há essa fluidez sanguínea, tudo funciona. Os nutrientes, né, eles são absorvidos, a oxigenação sanguínea, a circulação melhora, a gente tem energia, né? Porque é a água através do sangue que é responsável por levar energia celular. Então, às vezes, as pessoas vivem com enxaqueca, cansada, ai, que canseira. As pessoas não conseguem raciocinar. Já viu? A pessoa esquece tudo, né? Tem jovens aí que esquecem tudo. Por Uhum. quê? Porque bebe pouca água e ainda bebe uma água que não vai levar realmente energia para o corpo, nem nutriente, nem oxigênio. Uhum. Eu vi, assim, lógico que a gente vê muitos depoimentos, a gente nem quero falar muito deles, porque às vezes a gente parece até que não é verdade, né? Porque a quantidade de benefício é tão grande. Mas, assim, o que me impactou bastante, que eu vi hoje, né, nos depoimentos hoje, da quantidade de crianças e adolescentes com sinusite, que melhoraram a questão da sinusite, da rinite, né, das ites da vida, que tinha essa sequência de crises que acabou. Eu vi muitos depoimentos, muitas mães falando, não foi uma ou outra, não, né? E a outra coisa que também eu tenho ouvido falar e que tem me interessado muito, é uma coisa que agora eu estou estudando, estou avaliando assim, eu avalio tudo que existe, né? Lógico que existe o projeto da Timol, existem outros projetos, eu tenho um sobrinho que há alguns anos atrás ele já comprou nos Estados Unidos um aparelho de purificação de água, de alcalinização, magnetização, entendeu? Tudo que a Timol faz, ele também, já há algum tempo atrás, ele comprou isso pelo olho da cara e trouxe, todo feliz da vida. Então, assim, há essa preocupação com a água já há algum tempo. Então, alguns testes, algumas coisas. Então, e foram feitas muitas pesquisas em cima deste projeto da Simol, que chama de projeto da saúde, porque você não vende saúde. Você não está vendendo saúde. Você está vendendo prevenção da saúde. Só que quando você previne, você vai corrigindo muita coisa, né? Então, aí voltando, a preocupação é com a questão dos ossos, né? Da quantidade de pessoas que me procuram aqui. Porque eu sou psicóloga, eu atendo pessoas com problemas emocionais, mas muitos desses problemas emocionais chegam aqui porque a pessoa está com um problema físico. É claro que uma coisa origina outra e vice-versa, mas quando tem o problema físico, eu vou tratar o emocional, mas eu também quero avaliar o físico, eu quero entender o que se passa para poder. Entendeu? Então, por isso é que eu estou lá fazendo a medicina chinesa e tal, para entender melhor. Mas aí, a quantidade de osteopenia, osteoporose e aí um outro que eu já esqueci, a quantidade de situações que levam a problemas nas Artrite, artrose, né? articulações, sabe? Artrite, artrose, essas coisas todas, né? Que são, muitas vezes, inflamação. Artrite, por exemplo, é inflamação dos nervos e tal. Sim. E isso a água ajuda. Agora, eu ainda não avaliei bem, já ouvi. Eu já ouvi os nossos líderes falando nas reuniões e tal, sobre a artrose, essas coisas. Mas ainda não avaliei bem. Quer dizer, é porque eu sou meio cética mesmo, entendeu? Eu avalio bem para
E Uhum. não é duvidando, é que assim, a gente quer ver a extensão de tudo isso, né? Você já viu muita coisa sobre isso? Você que está há mais Uhum. tempo, eu estou desde janeiro para cá, Não, não Binha. conheço Então, em muito, né? relação à osteoporose e osteopenia, nós temos 3 estudos científicos publicados nos Estados Unidos, onde se fez esse estudo e em 45 dias, Pedrinha, se mostrou que existia um aumento da densidade mineral óssea, resistência e conteúdo, né? Esse artigo publicado nos Estados Unidos, que são 3, por que que ele mostrou? Quando um osso, né? Todos nós, infelizmente, a gente tem perca óssea. As pessoas vão lá, toma Oscal, cálcio aí de várias marcas, né? Mas o que é que esse projeto faz? Através da água, existe o magnésio, né? E ali que são 2 minerais principais, magnésio e cálcio. O magnésio, ele vai lá, leva o cálcio aonde tem carência, no caso de quem tem osteopenia ou osteoporose, e vai lá e retira o excesso, onde tem excesso, como pedra nos rins, pedra na vesícula, né? E ele tem esse poder por quê? Porque o nosso intestino, Pedrinho, ele precisa de 1 litro de água para trabalhar, né? Para fazer ali o bolo fecal, para trabalhar ali os movimentos peristálticos. E o que que acontece? Muitas vezes as pessoas elas bebem pouca água, principalmente idosos, infelizmente, eles vão perdendo ali o alarme deles, né? E aí eles vão diminuindo ali a quantidade de água. E quando eles tomam, Pedrinha, eles não tomam água de qualidade, uma água que realmente tem ali minerais, tem a condutividade, né? E por causa disso, a água que eles bebem simplesmente vai pelos rins e depois eles fazem xixi, ponto. Mas quando eles bebem uma água adequada e com minerais, essa água ela tem o poder de ir lá através do magnésio e levar o cálcio aonde precisa. Então, o que que acontece? Nós acompanhamos todas as pessoas por 60 dias. Nesses 60 dias, todas as pessoas da casa vão ter benefícios, porque todas as pessoas da casa vão ingerir a quantidade de água adequada para o seu corpo, para que elas realmente precisam, né? Não quer dizer que você, por exemplo, tem o mesmo peso que eu, só que nós temos rotinas diferentes, né? Então, de repente, você trabalha no sol, você transpira, você faz mais exercício, de repente eu não faço exercício, eu fico o dia inteiro dentro aqui do ar-condicionado. Então, cada um tem uma necessidade de água, né? Então, quando nós acompanhamos essas pessoas e passamos a quantidade adequada que o corpo delas precisa, então o intestino vai trabalhar de forma adequada, vai usar a água que ele precisa para trabalhar, e com isso a água vai ser levada também ali através do cálcio, através do magnésio para os ossos, que não é só tem osso, tem 2%, por exemplo, aqui nos nossos dentes. Muitas pessoas vão fazer implante e quando vê, perderam, né, a massa óssea, porque não bebe água, ou então a água que tem realmente não está conseguindo fazer o papel que ela faz. Então, é muito importante esse projeto nos pacientes de osteopenia e osteoporose, é muito importante. Muitas pessoas vêm tendo benefícios aí no caso de problemas de coluna. O meu pai é uma dessas pessoas que ele caiu de cavalo uns 16 anos atrás, meus pais moram na roça, em Minas, né? E ele não conseguia se abaixar, não conseguia. Então, por causa disso, ele realmente tinha muitas dores. Imagina uma pessoa que trabalha na roça, que capina, que tira leite, sentindo dor na coluna, né? Então, ele já está tomando dessa água mais ou menos 1 ano e meio. Olha que ele mora na roça, tem lá, a água que ele usa é lá do rio. Meus pais só usam as coisas que eles plantam lá, né? Arroz, feijão, tudo praticamente que eles plantam lá. O porco, a vaca, né? Tudo ali. Então, eles não são de comer nada de refrigerante, de comida industrializada. Então, você imagina, mesmo assim, eles estavam com perca óssea. A minha mãe, Pedrinha, o pé dela tinha um esporão que todas as vezes que ela se levantava, era falando, ai, ai, todas as vezes, e encostando a mão na parede. Então, minha mãe, ela já não tem mais essa dor, ela tem o esporão lá, claro que não sumiu, né, o osso de lá, mas não existe mais aquela inflamação ali no lugar e também vai repondo, né, ali o cálcio aonde é preciso. Esses artigos são muito importantes, são artigos publicados em revistas de grande circulação, não é algo que simplesmente foi lá no laboratório e fez um exame. Não, foi estudos, né, que
levaram um tempo para que houvesse essa conclusão desse estudo. E assim como no Instituto Falcon Bauer, né, aqui no Brasil também, na Unesp, né, na APTA, são justamente instituições sérias que, se você for lá fazer um estudo desse, publicar e não der certo, eles vão falar, olha, foi feito o estudo, mas não deu certo, está inconclusível, né? Então, é muito importante, nosso projeto de saúde de magnetizador é o único no Brasil que tem certificado, realmente que nós entregamos o que nós prometemos, é o único com estudo científico no Brasil, e também nós temos esse termo de idoneidade no Congresso Nacional, Pedrinha, mostrando que a empresa Timol é a única no Brasil que realmente tem estudos provando que a magnetização do silocimol acontece. Porque muitas pessoas, elas até falam, não, o meu magnetizador funciona, mas o nosso, ele funciona através de fluxo magnético. A própria NASA, Pedrinha, ela concluiu um estudo aprovando para que se houvesse uma quebra da molécula, precisaria de, no mínimo, 3.000 Gauss. O nosso, ele vai de 3.800 Gauss até 14.000. É fluxo contínuo. Uhum. Tem até um aplicativo que você pode baixar que se chama Gauss e colocar aqui perto, que você vai ver. Ele fica em fluxo contínuo. Então, por isso que essa água aqui, ó, ela é constantemente quebrada, né? É como se ela tivesse realmente em movimento, né? No rio, passando ali pelas rochas de pedra. Então, realmente é um projeto sério, é um projeto que tem estudos, que assim como você falou, né? A gente vai usando e a gente vai vendo coisas assim, eu nem sabia que isso daqui me incomodava. Por exemplo, eu sempre senti muito frio. Quando eu morava aqui em Brasília, eu nunca, jamais, em tempo algum, saía sem uma blusa de frio. Porque eu sentia tanto frio que eu ficava com a boca roxa. E quando eu retornei para cá, morei 10 anos no Nordeste, a gente vai sempre para lugares que tem ar-condicionado. E aí meu marido, você não está com frio, não? Eu falei, não, porque ele falou assim, eu estou com terno e o paletó, né? E estou com um pouco de frio. Eu falei, não estou não. Aí se passou 2 semanas, né? A gente sempre vai para esse compromisso. Aí ele sentado no sofá, eu falei, eu já sei o que está acontecendo com você. Eu falei, o quê? Ele falou assim, você viu na palestra do Rômulo alguém dando um depoimento falando que controlou a pressão baixa? Eu falei, sim, eu me lembro. Ele falou, você controlou a sua pressão baixa. Eu falei, você sabe que é mesmo, porque Pedrinha, nunca mais na vida eu senti frio. Pode pegar na minha mão agora que está quentinha. Agora eu sou normal, porque eu senti um frio que era anormal. Se ventasse, pronto, acabou. Eu tinha que me cobrir. Então, vai acontecendo coisas, por exemplo, meu cabelo. Olha, eu tenho foto mostrando o tanto. Isso aqui, ó, meu cabelo, acho que mais ou menos 1 ano atrás, meu cabelo estava aqui, ó. Exatamente aqui. Então, e estava muito pouco o meu cabelo. Agora o cabelo cresceu, ficou muito cabelo, tá vendo? Tem dia que eu fico, meu Deus, quanto cabelo. Então, são coisas que a gente vai vendo, né? A nossa pele, né, bem hidratada, a gente pega assim na pele, a gente vê que a pele está bem hidratada. Por quê? Porque o projeto, ele vai fazendo isso. Conforme o tempo que você vai usando, você vai notando coisas que você nem notava mais que te incomodava, mas você falava assim, eu tinha esse fungo aqui no pé, desapareceu. Eu tinha uma manchinha aqui, sumiu. Porque esse envelhecimento celular, ele vai desacelerando. Não é que a gente vai parar de envelhecer e nem nunca mais vai adoecer. Mas é como a gente ouve comum, assim, né? Eu tenho uma imunidade boa, eu nem gripo. Ou então aquela pessoa que só vive gripada, porque você não tem imunidade, a imunidade não é boa. Então, esse projeto ele faz isso, ele faz com que a nossa imunidade nata realmente fique sempre boa. Por isso que as doenças não conseguem se proliferar. E protege contra os radicais livres, né? Que é o envelhecimento precoce. Mas, assim, a ideia, assim, é lógico que não é falar da importância da água, uma água pura, uma água magnetizada, uma água alcalinizada, uma água mineralizada, que é algo que se encontrava ou se encontra, muito provavelmente, não a magnetizada necessariamente, mas a mineralizada se encontra na fonte natural.
né? Naquela fonte que sai realmente das pedras e tal. Porque aquelas que saem do solo, nem tanto, porque elas já sofrem muitas agressões dos agrotóxicos que se usam nas plantas, né? Então, os solos já não são mais os mesmos de muitos anos atrás. É lógico, nós não estamos falando de alguns lugares que são lugares virgens e tal. Mas, assim, essa importância, essa atenção, meu objetivo de trazer você, que eu estou muito feliz com isso, é da gente mostrar a importância de cuidar de tudo que a gente ingere. Seja do alimento, né? Como dizem, a comida de verdade, evitar os produtos industrializados, e a água. A água é fundamental. Uma água adequada, não essa água que você pega no filtro, que você. É lógico, as pessoas vão dizer, poxa, mas aí você está me destruindo, eu não tenho condições. Primeiro, as coisas da Timol são altamente acessíveis. Não, os valores são acessíveis até para quem ganha salário mínimo. Isso foi uma coisa que me impressionou, né? Se parcela, enfim. Mas não é nem isso. Assim. A ideia é trazer consciência sobre a importância de uma água adequada para se ingerir. E o quanto isso nos ajuda e nos protege contra doenças que são. Previne, né? Doenças que podem ser graves, inclusive. Né? E outras pequenas bobas, né? Eu estou olhando aqui minha mãe. Minha mãe está bebendo, não tem muito tempo. Minha mãe começou mais tarde, mas bem depois que eu, deve ter. Eu comecei em janeiro, ela começou, talvez, não sei, meados de fevereiro, talvez. Mas eu fico olhando minha mãe, gente, até isso eu acho que minha mãe melhorou, sabe? Porque ela vai fazer 88 anos e ela tem um problema cognitivo, né? Que ela tem uma bipolaridade muito antiga e tem algumas questões cognitivas, mas até isso eu vejo que ela melhorou, ela está mais ativa, ela está com mais disposição, né? Ela tem aí os problemas, que claro que não vai ter jeito, de regeneração, que é, por exemplo, parte do coração necrosado, umas coisas assim. Mas mesmo assim, você vê ela caminhando comigo, é uma coisa impressionante. Sabe? Assim, todo mundo fala, nossa, ela é firmezinha, né? Para a idade, praticamente firme. Então, eu acredito que, claro que eu ainda estou observando, né? Todos os dias eu tenho aqui, ó, esse é o caderninho de registros das observações dela, porque eu faço um livro sobre a vida dela. Então, todos os dias eu observo coisas assim que ela faz, que não fazia antes, entendeu? E aí, eu em princípio, estou atribuindo porque eu não dou medicamento nenhum para ela, a não ser o da pressão, que é normal que ela bebe, o resto é suplemento, né, para a imunidade, mas não dou medicamento neurológico. Não, há muito tempo eu suspendi porque só vi que estava fazendo mal. Então, eu tenho observado, assim, bastante, sabe? Então, eu queria muito compartilhar com as pessoas, porque realmente é uma coisa boa, né? Eu queria que alguém que soubesse, que entendesse, que como você, que realmente trouxesse para nós essas informações, porque, logicamente, que quando a gente fala, como eu sou distribuidora, você é minha líder, não sei o quê, quando a gente fala na água, a gente pensa de nos procurar. Mas não necessariamente. O importante é beber água. Tem muitos representantes por aí, tem, sabe? A gente quer que as pessoas estejam bem. É isso que me alegra, né? Saber que a gente está conseguindo levar um pouquinho de consciência para as pessoas sobre a importância de cuidar de si André, mesmo. quando a gente. Né? Minha querida, eu não sei quantas horas, deixa eu ver aqui quantas. Nós estamos já com bastante tempo. Eu queria que você, então, encerrasse, falasse aí as suas considerações finais, né? Se você tem alguma lição aprendida nesse processo todo, lógico que você já falou de tudo, bastante, aprendeu bastante, já falou do teu pai e tua mãe. Eu já fico aqui na minha última palavra agradecendo muito a participação de todos que passaram aqui conosco, estão, e agradecer principalmente a você por ter estar comigo, foi um prazer imenso, né? Tenho um carinho imenso por você. E aí eu deixo a palavra para você encerrar, porque a live é toda sua. Pedrinha, eu que Beijo, minha agradeço a querida. você pelo carinho, né, pela consideração e realmente te parabenizar por você ajudar as pessoas aqui através dessa live, né? Da importância delas realmente cuidarem da água que elas estão ingerindo. Todos nós sabemos que é muito importante a água, mas
dê atenção à água que você está tomando. Porque assim como você, que provavelmente quer ter saúde ou quer manter a sua saúde, cuide de 70% do seu corpo. Procure aí a Pedrinha, né? Que ela com certeza vai ajudar você a adquirir esse projeto maravilhoso que vai tratar a sua água e vai levar saúde e qualidade de vida para toda a sua família. Fiquem todos bem e eu tenho certeza que vocês vão pensar melhor agora na água que vocês estão ingerindo. Com certeza. Beijo! Tchau, Beijo, tchau, beijo para gente! todos. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada.